pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo do Diário do TST para mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de um ciclo muito conhecido e muito popular hoje e que foi criado lá na década de 50, 40, 50 com um americano chamado William Edwards Deming, o ciclo PDCA. Exatamente, esse americano foi para o Japão trabalhar com qualidade, não conformidade, melhorar o padrão japonês, e dentro desse desenvolvimento ele criou essa ferramenta que se tornou muito popular depois da criação. Ele foi se aplicando, isso foi se desenvolvendo e ela ganhou uma notoriedade principalmente depois da década de 90 mais ou menos, por conta do padrão normativo ISO, né? A ISO criou dentro dela o padrão normativo de qualidade, que era a ISO 9001, lá em 87, que era muito formulário, muito padrão, muito cara crachá, vai falar uma maneira mais direta, né? Você tinha o padrão e você tinha que atender aquele padrão seguindo a risca, aquilo que estava escrito, né? Era muito formulário e registro, então era meio documental. Era documental. Em 94 a gente teve uma grande mudança no olhar do sistema de gestão da qualidade. E é onde entra o ciclo PDCA. Por quê? As empresas deixaram de olhar para aqueles sistemas de gestão de maneira documental e começaram a enxergar as empresas, as organizações como sistema, como processo. E o ciclo PDCA, ele tem total consonância, ele está intimamente integrado com os sistemas de gestão com foco no processo, né? E eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Em 94 você teve essa mudança e aí o padrão normativo começa a migrar e enxergar as empresas como processo e como sistema integrado de processos, e futuramente, mais recentemente, isso foi aplicado dentro da 14000. A 14001 já nasceu com essa visão de processo, com um olhar sistêmico de processo, e depois, agora recentemente em 2018, a ISO 45001, obviamente, também aplicou o ciclo PDCA dentro do padrão normativo ISO 45001. Mas, poxa, Gustavo, por que eu preciso saber desse ciclo PDCA e por que ele é tão importante dentro da minha organização? Primeiro que o ciclo PDCA ele vai fazer com que você entre num ciclo de melhoria contínua dentro da sua organização, e eu vou dizer até que é um ciclo infinito, porque se você aplica de maneira coerente e de maneira eficaz na sua organização, esse ciclo ele nunca para, ele sempre vai se repetir e a tendência dele é sempre melhorar, sempre melhorar, sempre melhorar. Eu vou explicar para vocês ao longo desse vídeo. E com a visão das mudanças das NRs, com a 18, que foi uma das primeiras que falou em programa de gerenciamento de risco, depois a NR7, a NR9, a NR1 e outras que estão falando de gerenciamento, você vai ter a tendência de aplicar isso dentro da sua organização. Então, se você não conhece o ciclo PDCA, muito provavelmente você vai estar fora do mercado. Muito provavelmente você não vai conseguir evoluir com relação às normas regulamentadoras, porque quando se fala em gerenciamento, você olha para o gerenciamento e fala de gestão por processo, né, que é um outro assunto, é um assunto para um outro vídeo para a gente discutir bastante sobre isso, e você vai olhar pelo lado sistêmico. E quando você olha pelo lado sistêmico, você vai esbarrar no padrão normativo e você vai aplicar o ciclo PDCA. Gustavo, eu sou obrigado a certificar, né, fazendo um parênteses aqui, eu sou obrigado a certificar uma empresa a partir do momento que eu uso o padrão normativo? Não, você não é obrigado a certificar, mas ajuda bastante, né? Fechando parênteses e voltando no nosso ciclo PDCA. O conceito do ciclo PDCA, né, que é baseado em 4 palavrinhas em inglês, é justamente você olhar para a sua organização e enxergar os pontos de melhoria. Então, começando, ciclo PDCA são 4 palavrinhas, como eu falei: Plan, Do, Check and Act.
4 palavrinhas em inglês. Planejar, fazer, verificar aquilo que foi feito e agir em cima dos resultados que você encontrou. Então esse é o conceito, bem simples e bem prático. Não precisa de nenhuma complicação e de nenhuma estratégia muito sofisticada para você aplicar. Como que funciona? Então, primeiro passo, planejar, né? Então, eu vou olhar para a minha organização e vou planejar a minha organização de uma maneira macro. Então, eu vou olhar para ela e vou planejar. Para planejar a minha organização, eu preciso conhecer minha organização. Então, preciso conhecer produto, preciso conhecer história, preciso conhecer o futuro, qual é o pensamento da minha organização para daqui 5, 10, 15, 20 anos. Preciso conhecer o mercado que ela está atuando, preciso conhecer as fraquezas da minha organização, e preciso conhecer os pontos fortes da minha organização e preciso conhecer as minhas ameaças e as minhas oportunidades quanto à parte externa. Que ferramenta que eu posso utilizar junto com o planejar? O SWOT, que é o direcionamento estratégico, que é o planejamento estratégico. Então tudo isso que eu falei está dentro do SWOT. E conforme você vai montando o SWOT, você vai enxergando essas oportunidades, você vai enxergando seus pontos fracos e você vai elaborar uma ação. Ou seja, você vai agir, né? Você vai fazer. Então, você planeja, conhece, aplica o SWOT, define um objetivo, define um ponto a ser alcançado, e aí você vai termino, faço tudo isso, aplico o SWOT, e aí eu fecho o plan, eu termino o plan. Terminado o plan, eu vou para o do, para o fazer. Então, eu pego aquelas ações que eu defini no planejar e vou aplicar, ou seja, vou realizar. Se eu planejei uma pesquisa de mercado, eu vou fazer essa pesquisa de mercado. Se eu planejei uma viagem, eu vou realizar essa viagem. Se eu planejei um investimento, eu vou efetivamente realizar este investimento. Vai ter um prazo, 30, 40, 50, um ano, enfim. Você vai ter um prazo para a conclusão dessas ações daquilo que foi planejado. Terminei, realizei tudo aquilo que eu tinha planejado. Eu vou verificar. Check. Esse verificar é analisar os resultados que eu tive com aquelas ações, com aquilo que eu realizei, com aquilo que eu fiz. Positivo ou negativamente. Então, se eu planejei investir, o meu investimento teve resultado? Foi um investimento que eu tive algum ganho ou tive perda? Se eu planejei essa viagem foi realizada dentro do tempo estipulado, foi realizada dentro do que foi pensado ou não? Se eu estou, um exemplo claro, eu planejei um aumento de 5% na minha produtividade, fechei o ano, vou produzir, fiz tudo o que tinha que fazer, fechei meu ano. Qual que foi minha produtividade depois desse ciclo? Eu atingi os 5% que eu queria ou superei os 5%? Ou não atingi 5%, atingi 4,5%. Então tudo isso é o verificar. Então você vai monitorar isso e você vai ter resultados. Com base nesses resultados você vai para o act, ou seja, o agir. Por quê? Se eu coletei os dados, verifiquei, analisei, aqueles dados que não foram atingidos ou aqueles dados que eu planejei e não foram alcançados, eu vou ter que fazer alguma ação, eu vou ter que corrigir. E nesse corrigir, eu vou utilizar uma ferramenta muito boa, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre ela, que é o diagrama de causa e efeito, ou diagrama de Ishikawa, ou diagrama de espinha de peixe. Então, no agir, eu vou analisar as causas, por que os resultados não foram atingidos, por que aquilo que eu planejei não aconteceu, e vou aplicar essa ferramenta do diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe e vou determinar cada causa. Quando eu termino cada causa, daquele problema, eu vou elaborar um plano de ação. E quando eu vou elaborar o plano de ação, aonde que eu caio de novo? Lá no P do PDCA.
Então eu vou planejar novamente. Então eu planejei, realizei, verifiquei, tem pontos e não conformidades, vou fazer análise de causa raiz e vou agir em cima daquilo. E aí eu volto no planejamento de novo. Muito bem, esse é o ciclo PDCA. Simples e fácil de você aplicar no seu dia a dia, né? Por que eu preciso fazer tudo isso? Mais uma vez, né? As normas estão migrando para isso. O conceito de gestão ele é aplicado em cima dessa ferramenta. Então, na área de segurança do trabalho, não vai ser diferente. Parece uma ferramenta muito batida, muito conhecida, mas pouco utilizada, né? As grandes corporações têm esse costume, conseguem enxergar e trabalham com isso de uma maneira bem tranquila. Qual que é o nosso desafio? As médias e pequenas empresas. Por que eu falo médias e pequenas empresas? Porque essas organizações, elas não têm esse conceito de gestão ainda aplicado dentro delas. Então, nós, da segurança do trabalho, ou da qualidade, ou do meio ambiente, temos essa visão e conseguimos aplicar isso dentro da organização. Resultado para isso, produtividade, redução de afastamento, redução de absenteísmo, redução de acidentes, redução de doença para a segurança do trabalho, redução na geração de resíduos, aumento da produtividade, redução de não conformidades. Então, os resultados são muito significativos e os resultados são muito propícios para a organização e para o futuro das organizações, né? Então, aplicar essa ferramenta dentro de uma média, dentro de uma pequena empresa, você vai conseguir resultados e mostrar para esse empresário que é possível você fazer uma gestão e tirar grandes resultados dela, né? A cultura da pequena e da média empresa é que sempre se quer faturar, produzir, e algumas delas, em algumas vezes ou muitas vezes, não se olha para esse modelo de gestão, né? E não se preocupa com isso. Então é importante a gente conseguir, ou nós conseguimos, olhar para isso. Gustavo, todas as empresas acontecem isso que você falou? Não, né? Estou falando da maioria. Com certeza existem médias e pequenas empresas que já têm esse foco e que conseguem aplicar esse ciclo PDCA dentro das organizações, e aí você já tem um resultado significativo de maneira eficaz para essas organizações. Eu fico por aqui, mas antes de ir, não se esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. O seu comentário é muito importante para que a gente possa desenvolver conteúdos para que você aplique no seu dia a dia. Ficou com dúvida? Não ficou claro? Comenta aqui e também dá uma olhada lá no diariodotst.com.br, você vai ver que tem conteúdo que vai agregar e vai unir a esse vídeo e você vai poder aplicar e utilizar no seu dia a dia. Mais uma vez eu fico por aqui. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar. Até mais e eu te vejo nos próximos vídeos.